Você já se perguntou quantas camadas existem em um único texto? Será que uma história é apenas aquilo que está escrito ou há algo muito mais profundo acontecendo por trás das palavras? A psicanálise nos ensina que todo texto, seja um conto, um sonho ou até mesmo o discurso de um paciente, possui múltiplos níveis de significado. Há uma estrutura visível, há símbolos que apontam para algo além do óbvio e há forças inconscientes que moldam sua narrativa. No curso Rios da Linguagem da Escola Britânica de Psicanálise no Brasil, trabalhamos exatamente essa perspectiva. Um método que permite ler nas entrelinhas, destrinchando um texto em 3 camadas fundamentais. Primeiro, analisamos o plano de composição, entendendo a estrutura narrativa e os elementos que dão forma ao texto. Depois, adentramos o plano das ideias e simbólico, explorando os significados ocultos por trás dos elementos da história. Por fim, mergulhamos no plano da interpretação psicanalítica, aplicando as teorias de Freud, Klein e Bion para revelar os conflitos inconscientes que sustentam a narrativa. E para ilustrar essa abordagem, hoje vamos analisar um conto fascinante da tradição celta, As Mulheres com Chifres, uma história repleta de elementos enigmáticos e psíquicos profundos. Se você deseja aprimorar sua clínica psicanalítica ou simplesmente aprender a decifrar melhor os textos que lê, fique comigo até o final deste vídeo, porque eu te garanto que você vai sair interpretando muito melhor esses textos. Antes de interpretarmos qualquer texto, precisamos entender como ele foi construído. O que acontece na história As Mulheres com Chifres? A protagonista, uma mulher que trabalha até tarde da noite, recebe visitas inesperadas de bruxas com chifres. Elas invadem seu espaço e a enfeitiçam, impondo-lhe tarefas impossíveis. Incapaz de escapar por conta própria, ela recebe a orientação de uma voz misteriosa, que ensina a quebrar o feitiço e a expulsar as bruxas. Ao final, não apenas recupera o controle da sua casa, como mantém um manto de uma das bruxas como lembrança, um símbolo de sua vitória sobre o desconhecido. Por que essa estrutura é importante? Porque revela um padrão narrativo clássico, presente tanto nos mitos quanto nos relatos psicanalíticos, ainda que não seja uma verdade universal. Esse modelo de narrativa sugere um ciclo de enfrentamento e superação, que pode se aplicar a diversas leituras, inclusive psicanalíticas. A história começa com um conflito com o desconhecido. A protagonista é confrontada por forças que ameaçam sua estabilidade. A presença das bruxas simboliza o ingresso de um elemento perturbador, que desafia sua ordem interna e externa. Diante dessa ameaça, surge o momento de impotência. A protagonista se vê paralisada, sem recursos imediatos para reagir. Esse estado de passividade reflete não apenas sua condição dentro da narrativa, mas também o impacto psíquico de confrontar algo que ultrapassa sua compreensão e resistência inicial. A virada na história acontece com a descoberta do saber. A voz misteriosa surge como um elemento de orientação, permitindo que a protagonista acesse um conhecimento que antes lhe era inacessível. Esse momento representa uma mudança fundamental, pois introduz uma possibilidade de ação diante da ameaça. A partir disso, ocorre a ação transformadora.
A protagonista utiliza o conhecimento adquirido para restaurar a ordem, desfazendo os efeitos do feitiço e expulsando as bruxas. Ao fazer isso, ela não apenas elimina a ameaça imediata, mas também transforma sua posição dentro da narrativa. De vítima, passa a agente ativa na resolução do conflito. Esse ciclo pode ser observado em algumas histórias e, em certos casos, também na psicanálise. O paciente, muitas vezes, ele chega angustiado, carregando conflitos que não consegue nomear. No espaço analítico, encontra uma escuta que possibilita novos sentidos. E, em alguns casos, esse processo leva a uma nova relação consigo mesmo. O que está por trás da história? Depois de compreender a estrutura do conto, entramos em uma camada mais profunda. O que essa história significa? Alguns símbolos chamam a atenção. As bruxas com chifres, elas representam forças primitivas e ameaçadoras, podendo simbolizar aspectos reprimidos do inconsciente. Elas surgem progressivamente, aumentando sua presença de forma cada vez mais intensa, o que pode remeter a um crescimento da angústia ou do medo inconsciente. O feitiço que paralisa a protagonista reflete momentos de angústia psíquica, quando o sujeito se sente impotente diante de seus próprios conflitos. Esse estado de paralisia impede a ação direta e força a busca por um novo recurso psíquico. Aí temos o espírito do poço, que surge como um guia, um mediador entre a protagonista e o conhecimento que ela precisa para superar o desafio. Ele representa a possibilidade de acesso a um saber que estava oculto, mas que pode ser mobilizado para transformar a situação. A frase mágica que afugenta as bruxas demonstra o poder da palavra e da linguagem na reorganização psíquica. O que antes era desordem e terror se dissolve no momento em que a protagonista utiliza um discurso estruturado para enfrentar o desconhecido. O bolo feito com sangue da família simboliza a invasão psíquica e o consumo da energia vital pelos aspectos sombrios do inconsciente. A necessidade de reverter esse processo reforça a importância de restaurar a integridade do eu. Mas o que isso nos ensina? Essa camada da narrativa nos mostra que o conto não é apenas uma história de suspense, mas uma metáfora sobre o medo, a resistência e o enfrentamento do desconhecido. Temas profundamente psicanalíticos. E como seria o olhar de Freud, Klein e Bion? Agora que chegamos ao nível mais profundo, como a psicanálise lê esse conto? Freud poderia interpretar o conto como um embate entre o princípio do prazer e o princípio de realidade. A protagonista enfrenta um retorno do recalcado, lidando com conteúdos inconscientes que estavam reprimidos e que emergem como uma ameaça externa. Já Klein veria na história uma passagem da posição esquizo-paranoide para a posição depressiva. No início, a protagonista sente-se perseguida por forças externas que representam objetos internos persecutórios. Mas, ao longo da narrativa, ela consegue transformar essa experiência, integrando aspectos positivos e assumindo uma postura reparadora. E Bion, por sua vez, analisaria o conto sobre a ótica da continência psíquica e da função alfa. Inicialmente,
a protagonista vive uma experiência traumática que não consegue simbolizar. Seriam elementos betas que geram angústia sem elaboração. O espírito do poço atuaria como um continente, ajudando a protagonista a transformar esse terror bruto em algo simbolizável e manejável. O que isso significa para nós? A análise do conto As Mulheres com Chifres nos mostra que toda narrativa contém múltiplas camadas de significado, da estrutura visível aos conteúdos inconscientes. E é exatamente esse método que aplicamos no curso Rios da Linguagem. As aulas acontecem todo sábado das 10h30 ao meio-dia. E o link para tornar-se membro da escola e participar dessa e das demais atividades que oferecemos estará na legenda, tá bom? E eu vou aproveitar também e deixar o link para você adquirir a obra Contos Celtas, do Joseph Jacobs, onde você encontra esse conto e mais outros contos riquíssimos como esse para você interpretar, ler, contar para as crianças, aprimorar sua clínica. Vale a pena a leitura. Agora eu quero saber de você. O que você achou dessa análise? Você já tinha pensado em quantas camadas um texto pode ter? Deixa seu comentário aqui embaixo. Eu sou Rafael Marques Menezes, psicanalista, professor, diretor da Escola Britânica de Psicanálise no Brasil, conduzo o curso Rios da Linguagem. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!